Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Estamos dando início a mais um devocional matinal e vamos então, primeiramente, falar com Deus e logo após vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, neste momento, nesta manhã, queremos agradecer a Ti por tantas bênçãos depositadas em nossas vidas. Queremos Te louvar, queremos Te entronizar, declarar que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que cuida, o nosso pastor, que não nos permite faltar nada daquilo que precisamos. Louvamos o Teu nome nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos, vamos dar início ao nosso devocional desta manhã e eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 27, o momento da aliança de Deus com Abraão, que diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosa nação. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência do decurso das suas gerações. É uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e a da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncisado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Os que têm 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho das vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será uma aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Diz também Deus a Abraão: E Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ela minha aliança, aliança perpétua, para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei e fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo daqui a um ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele e levantou-se. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos da sua casa,
e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentre a sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Vamos então, hoje, dia 29 de outubro, nosso devocional é o sinal da aliança. E o texto está em Gênesis 17, que diz: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? E diz assim o nosso devocional. Embora Abraão seja mais conhecido, é apenas no capítulo 17 que o nome Abrão é descartado e substituído pela nova versão. Não será mais chamado Abrão, e o nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. A novidade deste evento é a marca do corpo, a circuncisão, que demonstraria a aliança entre o homem e Deus, e o próprio Deus. Mesmo para um homem crente como Abraão, a insistente promessa do Senhor era motivo de riso por parte de Sara, sua mulher, e de questionamento. A fé caminhava num terreno em que a razão e a lógica não conseguiam chegar mais. Era o momento do salto da fé. O Deus que nos criou como seres racionais sabe e deseja que usemos a nossa razão e não nos culpa por agirmos dessa maneira. Do outro lado, o Deus Todo-Poderoso espera que nós o conheçamos como Deus para quem não há impossível em seus propósitos. Não se pode esperar de nós que sejamos irracionais, tolos ou ingênuos. O que não se pode também é colocar o nosso Senhor dentro de limites de nossa humanidade, sem reconhecermos que Ele é soberano em todas as circunstâncias. Ele pode todas as coisas. Enquanto pudermos, sejamos bons mordomos da razão. É justo que usemos nossos argumentos e que busquemos compreensão dos fatos. Quando não conseguirmos entender o que está acontecendo, deixemos nossa perplexidade na mão de Deus e nos lembremos de que Ele não se sujeita a nada e nem a ninguém, e isso inclui você e eu. A oração do autor é: obrigado, Senhor, por teres o domínio de todas as coisas e de todas as circunstâncias. Em Ti podemos descansar nossa mente e o nosso coração. Muito bem, então nesta manhã temos aqui uma promessa, a aliança de Deus com o homem. E algumas coisas que eu queria destacar aqui nesta manhã, que fica muito visível no nosso texto, é algo que precisa também ficar gravado no nosso coração. Fazemos parte da nova aliança, a aliança no sangue de Cristo Jesus. Somos o povo também da aliança, fazemos parte do plano de salvação, fazemos parte desta grande e numerosa descendência de Abraão. E aqui, quando Deus chama Abraão para fazer esta aliança, a primeira coisa que a gente precisa ver é que a aliança partiu de Deus. A aliança era de Deus com Abraão. E ele diz aqui: eu sou Deus Todo-Poderoso. E isso deve ficar gravado também no nosso coração. O Deus Todo-Poderoso que fez a aliança com Abraão é o mesmo Deus Todo-Poderoso que faz a aliança conosco. É o mesmo Deus que nos promete também muitas coisas, assim como prometeu para Abraão. A primeira coisa que nós podemos destacar aqui é que essa aliança ela é feita à base de algo maravilhoso. Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. A aliança era que Abraão deveria seguir em obediência a Deus e ser alguém íntegro, alguém que estivesse amadurecendo. E essa mesma mensagem é dada para nós hoje. Nós temos que obedecer ao nosso Deus Todo-Poderoso.
E a razão para obedecermos é exatamente essa. É porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando pensamos na obediência, nós vamos entender que a obediência a Deus traz grandes benefícios, que é o que nós vemos aqui. Nós vemos Abraão cumprindo cabalmente tudo aquilo que Deus ordenou a ele. Ele disse que os homens precisariam ser circuncidados, a carne do prepúcio precisaria ser tirada. E o que nós vemos é que no mesmo dia, Abraão obedece a Deus. No mesmo dia, Abraão faz aquilo, e o que eu acho interessante é a forma que fica registrado. Primeiro, a ordem de Deus, que ela é repetida e dita mais de uma vez, para que se fique claro, para que se não tenha dúvida do que o Senhor realmente queria de Abraão. E a segunda também é a forma que é repetida a obediência de Abraão, para que também fique claro que Abraão obedeceu cabalmente aquilo que foi ordenado por Deus. Então, meus amados, nós que fazemos parte desta aliança com Deus, nós podemos sim ter grandes benefícios quando obedecemos cabalmente o Senhor. Outra lição que a gente toma aqui para a nossa vida é que quando Deus fala com Abraão, diz que Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus falou, e Deus disse. Essa aqui é uma lição que precisamos aprender nessa nova geração de evangélicos que tem surgido a geração do orgulho e da soberba, a geração que quer saber mais do que Deus, a geração que quer desfazer a palavra de Deus, a geração que só quer cumprir aquilo que acha que é, dentro da sua concepção, aquilo que deve ser cumprido, e as demais coisas devem ser desprezadas, a geração que nega a suficiência das Escrituras, a geração que nega a suficiência em Deus, e tem que ser criada uma geração de evangélicos orgulhosos e soberbos. E aqui nós vemos Abraão se prostrando em sinal de humildade e referência para ouvir Deus falar. E Deus então fala da sua aliança. Interessante notar outra coisa, é que Deus faz aqui, mesmo assim, mesmo Abraão tendo feito algo errado, que foi fazer, como muitas vezes a gente quer fazer, a nossa forma de obedecer a Deus. Abraão, pensando que Deus não iria cumprir a sua promessa, então pega uma de suas servas e coabita com ela, e nasce Ismael. E o que é interessante notar é que durante 13 anos Abraão pensou que Ismael era o filho da promessa de Deus. Ele passou 13 anos iludido, e ele se surpreendeu quando Deus disse que o filho da promessa não viria de Agar, mas viria de Sara. Era Isaac que seria o filho da promessa. Mas sabe onde é que eu vejo aqui algo maravilhoso? É a graça de Deus. Deus não despreza Ismael. Deus também dá aqui para Ismael uma promessa, e diz que Ismael também seria uma grande descendência, e dele viria 12 príncipes. Então é interessante notar que até mesmo às vezes dos nossos erros, das nossas decisões, nos nossos achismos, Deus ainda consegue transformar os nossos erros em bênção. Ele domina a história do homem, o Deus Todo-Poderoso domina todas as circunstâncias, e até às vezes os nossos erros ele pode transformar em bênção. O Deus de Abraão consegue dar solução a Abraão, a Ismael, e esse mesmo Deus ele traz solução para a nossa vida. Para isso, nós precisamos estar sempre olhando para Ele, olhando sempre para Deus, e aí a gente pode confiar plenamente nisso. E quando Deus fez esse pacto conosco em Cristo Jesus,
nós podemos ter uma certeza de grandes bênçãos. Não fiquemos esperando bênçãos materiais. Se elas vierem, é fruto da graça de Deus. Mas a maior bênção neste pacto, o pacto da aliança com Cristo, é a certeza da vida eterna, é a salvação garantida em Cristo Jesus. Esta aliança, este pacto e esta promessa vão se cumprir, assim como Sara e Abraão tiveram seu filho na velhice, e este então fez parte do selo da aliança com Cristo, ao ponto de chegarmos onde estamos hoje, com a promessa de salvação. Então, entenda que tudo aquilo que fazemos, devemos fazer com olhar em Deus, confiando plenamente nele. Somos o povo da aliança e cremos que aquilo que Deus prometeu na sua palavra vai se cumprir, porque a sua palavra é perfeita. E ela diz que aqueles que fazem parte desta aliança não serão ricos, mas serão salvos e terão a vida eterna. Não morrerão, mas passarão da morte para a vida. Esta é a promessa do Deus Todo-Poderoso a mim e a você nesta nova aliança. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar olhando para Deus, sendo obediente a Deus, porque quando obedecemos a Deus, somos grandemente abençoados. Somos grandemente abençoados. Aqui a gente poderia falar tanta coisa, mas o nosso tempo é curto. E façam a circuncisão no vosso coração. Tiremos qualquer coisa que faça parte com o mundo e deixemos o nosso coração purificado com Deus. Vamos orar? Senhor Deus amado, Pai bendito, queremos te louvar por tão grande salvação, pelo pacto feito conosco em Cristo Jesus na cruz e pela promessa da salvação e da vida eterna, que irá se cumprir, assim como tudo aquilo que o Senhor falou a Abraão se cumpriu. Te louvamos por isso. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém, aleluia e amém. Então, quero dar aqui o bom dia ao irmão Roberto e à irmã Carla, à irmã Eusa, ao irmão Araújo, à irmã Cláudia Ribeiro. Que Deus te abençoe, irmã. Graça e paz, bom dia. Irmã Isabel, irmã Meire, bom dia para vocês dois. Irmão Vitor, irmã Nadiana e também irmã Adriana. Deus abençoe todos vocês. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Um forte abraço no coração de vocês e até amanhã, se Deus assim permitir. Vivamos como aqueles que fazem parte da nova aliança, olhando para Deus e, como o texto aqui diz, devemos andar no caminho do Senhor e sermos perfeitos, obedecendo a Deus em tudo, e assim seremos grandemente abençoados por Deus. Um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã.